Olá, vamos falar um pouquinho de relacionamento abusivo com relação dos pais com relação aos filhos, de pais que não lidam bem com os seus filhos, de pais que sabe-se lá porque o relacionamento não flui, não tem uma conversa, não tem um comportamento de atenção, de cuidado. Por que será que isso acontece? Será que isso acontece muito? Eu acho que se a gente der uma observada nos relacionamentos de família de forma geral, é possível a gente encontrar uma quantidade bastante grande de pais que não têm uma afinidade, não têm um contato com os seus filhos. Em alguns casos, nem significa falta de amor. Eu acho que em alguns casos os pais amam sim os seus filhos, mas simplesmente eles não conseguem ter um relacionamento de proximidade. Por quê? Vamos pensar um pouquinho sobre isso, sobre quais as possibilidades, o que pode estar acontecendo nessas casas, nessas famílias. Eu acredito que em algumas situações o pai ele não aprendeu a expressar carinho. Por quê? Porque não foi feito isso com ele. Porque na infância dele, os pais dele não souberam fazer, não tinham jeito. Talvez pela época, a gente está num momento histórico, né, digamos assim, onde as relações de família vêm mudando. Eu tenho visto que são nas últimas gerações é que a criança tem uma certa importância dentro da família. Há um tempo atrás, em algumas famílias, claro que nada disso eu falo generalizando, tá? Mas eu percebia que uma cultura de algumas décadas atrás tinha a criança como um ser quase que em segundo plano, né? Ele é menos importante, a opinião dele não pesava, né, para a decisão de uma compra, para a decisão de uma viagem, para onde ir. E ultimamente essa coisa está ficando muito mais forte. Olha, um exemplo, uma coisa que eu consigo pensar. Buffet infantil. Era uma coisa que na minha infância, eu com 50 e poucos anos, na minha infância eu não via esse comércio. Foi uma coisa meio que de algumas décadas para cá. Por quê? Porque as festas infantis começaram a ficar muito importantes. Comemorar o aniversário da criança, dar essa importância para ela nesse dia dela, é uma coisa mais recente. Antigamente a festa se fazia em casa. A mãe fazia o bolo, chamava os vizinhos, famílias, cantava parabéns e ok. Né? A quantidade de vendas de brinquedo, a quantidade de brinquedo que as crianças têm na sua casa vem aumentando. Então isso é só um contexto para a gente começar a entender que muitas vezes os pais não têm todo esse afeto pela criança, talvez por falta de treino, ele não recebeu essa informação, né, de ter esse contato mais próximo. A gente vem percebendo essa necessidade nesses últimos tempos. Por outro lado, em outras situações, pode ser que o pai ele tem alguma dificuldade pessoal, psicológica sua. Pode ser que ele tenha vivido alguns traumas, pode ser que ele tenha vivido algumas situações que realmente dificultou que ele expressasse afeto ao, a uma criança ou ao seu descendente. Pode ser que esse papel de descendente seja uma coisa pesada para esse pai, seja uma responsabilidade que para ele está complicado de lidar, né? Porque o filho é uma responsabilidade, ou tá meio que na mão dos pais, não só, meio que não, aí 100% na mão dos pais, o sustento, a educação, colocar na escola, colocar comida, dar roupa, orientar com relação a uma boa parte de comportamentos, a educação, como é que se fala com as pessoas, bom dia, obrigado, e depois orientações com relação à conduta ao longo da vida. Para alguns pais isso pode ser muito pesado, ele pode sentir que aquilo que algumas mães têm no recém-parto, a depressão pós-parto, pode ser que algumas famílias sintam de uma forma mais branda, mas por muito mais tempo, esse peso de agora, o que eu faço? Eu tenho um ser humano aqui sob minha responsabilidade. E talvez esse peso coloque o pai numa situação de se ficar para trás, ficar na dele, né? Não se relacionar com medo de fazer alguma coisa errada, talvez.
Pode ser que algumas pessoas tenham como característica sua mesmo, independente de trauma infantil, independente de ser um peso que ele está sentindo da responsabilidade de cuidar de uma outra criança, pode ser que ele tenha como característica dele essa dificuldade do afeto com outra pessoa. Né? Pode ser que ele tenha facilidade de afeto só com alguns tipos de pessoa. Pode ser que ele consiga se relacionar com amigos, porque o amigo representa uma coisa para ele, o filho representa outra. Então pode ser que ele tenha essa dificuldade de mostrar afeto. Talvez para alguns pais seja medo de amolecer o filho, de criar mal, de mimar, né? Então ele fala, não, se eu der muita bola, se eu der muita trela, se eu acatar demais a necessidade do meu filho, ao choro, ele vai ficar uma pessoa fraca e não é isso que eu quero para ele. O pai está certo? É a educação que ele escolheu, que ele acredita certa, né? Eu acho que se eu estou falando isso aqui, talvez eu esteja falando mais para os filhos do que para os pais. Talvez tenha também pais ouvindo, pais que tenham pensado, poxa vida, né? Eu tenho dificuldade nesse contato com os meus filhos. Eu realmente não sou tão carinhoso, eu não sou tão de conversar, de colocar o meu filho na frente, mas talvez sejam alguns filhos que estejam me ouvindo. E a minha dica para esse filho é, em primeiro lugar, tente entender todo o contexto. Em segundo lugar, se você já é adulto, tente se construir. Ok, foi esse pai que a vida te deu? Ok, né? Agora está na sua mão. Uma vez que você cresceu, você não recebeu o que você quis, mas talvez esteja na sua mão tentar construir o que você quer, o que está te faltando. É possível, sempre é possível, né? É possível pelo menos tentar. Não estou te garantindo que é possível conseguir, mas é possível tentar. Talvez o título desse vídeo tenha te chamado a atenção e você esteja realmente procurando por isso. É bacana, se você está procurando por isso, continua a sua jornada de ter uma afinidade com o seu pai. Muitas pessoas eu sei que vão acabar me perguntando, mas como? Meu pai fala isso para mim, meu pai é abusivo. E aí tem várias formas de ser abusivo. Pode ser abusivo com palavras, pode ser um pai duro, que fale coisas fortes, pode ser um pai abusivo fisicamente, que bate nessa criança, pode ser um pai que é abusivo justamente pela omissão. Um pai que não fala, que não pergunta o que está acontecendo, mesmo se alguém passa alguma informação para ele de alguma coisa que está acontecendo aí não muito boa com o filho, ele também não vai atrás. É uma forma de abuso, muitas vezes muito dolorosa. O filho perceber que o pai está ausente, totalmente, quase que escolhendo por ser ausente, quase que optando por não se colocar à frente, uma vez que algumas informações chegam a ele e ele não vai atrás de mais detalhes dessa informação sobre o filho, né? Pode ser muito doloroso também, né? E o que fazer? Muitas pessoas podem perguntar, e o que eu faço? E quando meu pai fala isso, o que eu respondo? O que eu falo é, olha para a tua situação, tenta se conhecer, conhecer teu pai, conhecer a dinâmica da tua família, conhecer a cultura no qual vocês estão, para tentar identificar a melhor posição. Em algumas situações vai ser se colocar com esse pai, chegar e falar e conversar e perguntar o porquê ele é assim. Em algumas situações, perguntar para o pai porquê ele é assim vai piorar. Em algumas situações pode ser mais interessante você ir construindo, você colocando o que você quer para que você reconstrua uma relação que nunca existiu. Pode ser que em algumas outras situações seja um outro caminho. Muitas vezes a solução é você estar com um profissional, com um psicoterapeuta, com um psicólogo, para entender qual é a sua dinâmica e tentar perceber qual é a melhor coisa para se fazer nessa sua relação, nesse seu caminho. Querendo ajuda? Conte com um psicólogo. Nossa profissão está aqui para isso. Obrigada.